hoje a forma dos atos, nós vamos falar sobre dois princípios de ordem processual. O primeiro princípio é o princípio da instrumentalidade ou liberdade das formas. Este é um princípio que ele traz exatamente a ideia de que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, ou seja, via de regra, eles podem ser praticados da forma como convier às partes, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos realizados de outro modo. Então, com base no princípio da liberdade das formas, nós vamos entender que determinados atos praticados de uma forma diversa da prevista na lei podem também ser considerados válidos para que o processo ele não tenha a nulidade desses atos, podendo causar aí até mesmo prejuízo entre as partes. Aqui eu trouxe como um bom exemplo a citação do réu. A gente vai falar hoje sobre citação e intimação. A citação, como eu falei um pouquinho também nas aulas passadas, ela tem a ideia de ser o primeiro ato do processo que dá conhecimento para o réu acerca da demanda. Ele operacionaliza exatamente o princípio do contraditório, né? Informação, reação, informação, reação. Então, no caso da citação, por ser um ato solene, eu preciso, né, obviamente, atender alguns requisitos para a citação. A gente vai estudar hoje, como eu já antecipei, mas dentro do exemplo do princípio da liberdade das formas, o que pode acontecer? Pode ser dispensada a citação solene, caso ocorra o comparecimento espontâneo da parte nos autos. Então, se eu espontaneamente faço uma petição junto naquele processo que eu ainda não fui citado, o que vai acontecer, pessoal? A citação será dispensada. Considera-se, então, que aquela parte ré, a partir do momento que fez uma petição e protocolizou no processo, já está sabendo de tudo. Tá? Porque ela precisou, então, de algumas informações do processo para fazer petição, então o juiz já subentende que dispensa, então, a citação, certo? Aqui eu trago também outro artigo para vocês, né, artigo 107, que é do Código Civil, que fala justamente aí da ideia genérica dos atos jurídicos. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, ou seja, se não tiver outra previsão na nossa legislação, eu posso manifestar as minhas vontades de qualquer forma. Pode ser verbal, pode ser por escrito, né? Enfim, aqui pode ser por telefone, mensagem de celular. Hoje é muito clara, né, essa possibilidade aí de eu declarar a minha vontade independente da forma, salvo quando a lei expressamente ou exigir. Então, no que se refere ao princípio da instrumentalidade das formas, nós temos como regra geral que os atos processuais não dependem de forma, podem ser praticados de qualquer forma. Exceção, dependerão de forma quando a lei exigir. E aqui dentro do processo civil nós vamos estudar qual é a forma exigível pela lei para a prática de determinados atos. A instrumentalidade, então, também traz uma outra visão, que aquele ato, como eu dei o exemplo da citação, que mesmo praticado de forma irregular, ele será convalidado para atingir a sua finalidade, né? Desde que atinja. Vamos imaginar o seguinte, a parte ré comparece numa audiência de conciliação, e como a gente já falou também um pouquinho lá atrás, a partir do momento da audiência de conciliação começa o que, gente, para o réu? O prazo para a contestação. O réu, então, vai ter 15 dias para contestar, para se defender acerca dos pedidos da inicial. Neste caso, vamos imaginar aqui na seguinte hipótese, onde o réu, ele comparece na audiência e 5 dias depois ele faz uma petição falando de diversas situações inicial, só que não tem o nome contestação na petição. O que vai acontecer neste caso? Com base no princípio da instrumentalidade, muito embora esse ato venha ter sido praticado sem ter na petição o nome contestação, e é isso que traz aqui o princípio da liberdade das formas, este ato será considerado válido. O réu ele não vai poder argumentar dizendo que ele ainda não contestou, porque já tem uma manifestação ali, inclusive, né, tem diversos pontos de rebate aí em relação à inicial. Se
Segundo princípio, no que tange ao estudo da forma dos atos processuais, publicidade. Regra geral, todos os atos são públicos. De modo que, mesmo eu não sendo um interessado, eu tenho direito de ter conhecimento aos andamentos do processo. Confesso a vocês que com o PJE ficou um pouquinho mais delicado, né, essa situação para as partes entenderem. Até porque quando você entra lá no site do Tribunal de Justiça, do lado direito, por menos o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nós temos lá consulta processual. E aí na consulta processual, se um processo judicial eletrônico, você digita o número e não aparece nada. Então a parte que é leiga, que não é o nosso caso, nós somos operadores do direito, ela muitas vezes fica ali perdida. Fala, mas cadê o processo? Está aqui o processo, eu recebi uma citação, não quero ver o processo antes, quero ver o andamento. Então ele tem que ir lá no PJE, muito embora isso esteja escrito no mandado, mas vocês sabem que muitas vezes, né, quem é leigo não tem tanta apego, né, ao que está escrito tudo ali no mandado. Ele vai lá no link PJE, digita o número único do processo, que é o que está lá no mandado, então ele vai ter conhecimento dos principais atos do processo. Obviamente que ele não vai ter acesso aos atos praticados pelas partes, que são as petições, tá bom, gente? Mas os atos judiciais, que são atos do juiz, ele vai ter acesso a despacho, vai ter acesso à decisão interlocutória, desde que não esteja sob sigilo. Porque nós temos também a possibilidade deste ato ser praticado sem dar ampla publicidade, até para quem, né, não é as partes, no caso aqui os interessados. E aqui nós temos a previsão constitucional, onde traz a restrição da publicidade dos atos, apenas e tão somente quando nós tivermos aí motivos legítimos, como a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. E aqui o artigo 11, de modo muito semelhante, e aí devo lembrar vocês que a gente estudou lá atrás, naquelas situações da constitucionalização do processo civil, vocês vão ver que nos artigos iniciais do Código de Processo Civil, pelo menos até o artigo 12, tem várias disposições idênticas à Constituição Federal. Então, o que é a ideia, né? Ele trouxe aqui textos da Constituição Federal reprisados, ou melhor dizendo, vou usar uma expressão mais fácil, copiou e colou aqui dentro do Código de Processo Civil. Olha aqui, todos os julgamentos, mesma coisa que está lá, gente, na Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados, então, todas as decisões sob pena de nulidade. É o que está previsto aqui exatamente no artigo 93, inciso 9. Então, por isso que precisa ter a necessidade da publicidade. Nos casos de justiça, pode ser autorizada a presença somente de quem? Partes, advogados, defensores públicos ou Ministério Público. Então, por exemplo, o processo não é seu, né? Você não é nem autor nem réu, você não é nem perito do processo, e você quer ter acesso a um processo. É sigiloso? Você então precisa de ter procuração. No caso, se você for advogado, né, você pode requerer ao autor ou réu a procuração, salvo essa disposição, você não vai ter acesso. Você não vai ter acesso a esse processo porque ele está cobertado pelo segredo de justiça. E aqui no artigo 189 do Código de Processo Civil, traz as previsões, tá, gente? Quando que ele vai tramitar em segredo de justiça. Aqui também nós temos o parágrafo 1º, que diz que o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo e pedir certidão de seus atos é restrito a quem? Às partes e aos seus procuradores. E o terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. O que é o dispositivo? Na próxima aula nós vamos falar sobre sentença, tá? Mas só para vocês entenderem aqui, a sentença é formada por 3 elementos. A sentença judicial, o relatório, a fundamentação jurídica, que é onde o juiz vai colocar os artigos, a lei, a jurisprudência, a doutrina que fundamenta a sua decisão, e, no final, o dispositivo, que é como se diz, julgo procedente os pedidos a inicial,
Julgo improcedente os pedidos inicial. Procedente, o autor ganhou. Improcedente, o autor perdeu, né? Então, aqui são muitas vezes, tá, gente? Não que o restante não é interessante. Então, o terceiro, olha aí, um terceiro, que nem é parte do processo. Se ele demonstrar interesse jurídico, aqui você tem meio de petição, né, que ele vai demonstrar esse interesse, ele pode requerer, então, ao juiz uma certidão. Que certidão que é essa? Vai ser uma certidão emitida por um servidor público, que no caso vai ser o serventuário da justiça, o escrivão, ou então o gestor de secretaria, e lá vai constar neste documento escrito certidão de sentença, e lá no final vai ter o dispositivo selado pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, então, vai conferir um selo naquela decisão, naquela parte dispositiva. Bem como também inventário e partilha resultante de divórcio e separação. Aqui nessa parte final, gente, nós chamamos aqui exatamente essa parte dispositiva de formal, tá? Formal de partilha. E no caso de divórcio, nós chamamos de mandado de averbação de divórcio. Só para esclarecer, tá? Só para a gente poder ter esse conhecimento aí. Conhecimento nunca é demais, né? Então, aqui a gente agora está falando também, dentro da forma dos atos processuais, eu tenho um negócio jurídico processual. O artigo 190, né, do Código de Processo Civil, ele diz que se o processo versar sobre direitos, que admitam autocomposição, né, aqui são as partes que podem licitamente, desde que sejam plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento. O próximo ato era para acontecer uma audiência de instrução. Mas, Excelência, nós, aqui em conjunto, autor réu, queremos que seja conferida suspensão do processo por 60 dias, porque a gente está tentando negociar, em vez de ter uma audiência de instrução, e lá nessa audiência de instrução a gente não conseguir produzir essas provas. Então, nós podemos aqui realizar esses negócios jurídicos, desde que seja, obviamente, um acordo bilateral. As duas partes devem concordar e podem ajustar esse procedimento às especificidades da causa e convencionar sobre os ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Particularmente, gente, na prática, eu nunca vi negócio jurídico processual. Porque geralmente as partes, elas querem um litígio, né? É muito difícil elas sentar e falar, não, vamos pactuar isso daqui, vamos dispensar uma audiência, né? Vamos aqui dispensar uma prova pericial, vamos resolver. É um pouco mais difícil, porque geralmente o que tem aqui, né, é disputa, né? O parágrafo único diz que, de ofício ou requerimento, o juiz vai controlar a validade das convenções previstas nesse artigo, que são os negócios jurídicos, recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou que alguma parte se encontre e manifesta a situação de vulnerabilidade. Aqui nós podemos dar um exemplo, que são nas relações de consumo, tá? Nas relações de consumo, a regra aqui, né, a presunção da lei é que os consumidores, então, eles são vulneráveis, né? E aí, esta é uma hipótese aonde, então, o juiz de direito, em exercendo esse poder de fiscalização, muitas vezes fica deveras oneroso, vem a empresa e fala bem assim para o consumidor, né? Tá, vamos dispensar a audiência, não dispensa, vamos dispensar essa produção de prova. E aí o consumidor, muitas vezes leigo, sem conhecimento, assina aquele documento e leva conhecimento do juiz e diz, espera aí, tem parte vulnerável. Então ele pode fiscalizar e, inclusive, até mesmo, né, não reconhecer esse negócio jurídico realizado nos autos. Aqui, então, resumindo para a gente, o negócio jurídico, ele pode acontecer quando, professora? Somente em processos que versam sobre direitos que admitam autocomposição, tá bom? Pode ocorrer aí que existem direitos que são indisponíveis, que eu preciso obrigatoriamente da participação do Ministério Público antes de realizar os atos. Nestes casos, não se admite o negócio jurídico. As partes, elas devem ser o quê? Plenamente capazes, tá? Ou seja, elas devem
elas devem ser aí maiores, né? Maiores e capazes. Maiores e capazes. Conteúdo. O que pode tratar esse negócio jurídico? É sobre regras procedimentais, tá? Vamos dispensar. Se vier uma decisão interlocutória, vamos combinar que ninguém vai recorrer? Se vier uma audiência, vamos solicitar o juiz para que não realize a audiência, não realize aquela prova, só somente conteúdos processuais. Não se confunde com acordo do direito material, certo? Aqui nós estamos falando sobre direito processual. Pode ser celebrado antes ou durante o processo. A grande maioria das vezes, gente, ele é celebrado até antes, por meio do que? De contrato. Um bom exemplo, tá? Vem lá um contrato numa relação de consumo. Aqui, ó, um exemplo excelente. Você vai lá e contrata um serviço de telefonia, né? E aí, lá naquele contrato por adesão, porque ninguém discute as cláusulas com vocês, né? Comigo, pelo menos, nunca discutiu. Contrato de consumo, você vai lá e só contrata. Nesse tempo agora a internet é o que há, né? Inclusive eu tenho até muitos alunos que não conseguem assistir as minhas aulas porque não tem um bom serviço de internet em casa. Mas, né, vai dar tudo certo. Então, nessas circunstâncias, o que acontece, gente? Você só vai lá, assina o contrato e as cláusulas vão embora, você não fica olhando cláusula. Só que lá no meio tem uma cláusula que fala o seguinte: qualquer litígio, o foro competente com marca de São Paulo. Tá. Vamos sair daqui de Cuiabá para entrar com o processo lá em São Paulo para poder discutir prestação de serviço que é ineficiente. De telefone ou de internet. Então, gente, esse é um exemplo clássico de uma cláusula que é nula, até mesmo de pleno direito, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão estudar lá na frente o direito do consumidor, tá? Não vou entrar aqui na disciplina do outro professor, né? Que é uma matéria mais adiante, mas só para vocês entenderem um exemplo. Tá, mas e se as partes são iguais, professora? Não é uma relação de consumo. Admite-se? Sim. Sim. São plenamente capazes, vai ajuizar uma demanda, já é um negócio jurídico realizado lá atrás. Vai ter que escolher aquela com marca. O juiz ele pode controlar a legalidade e validade, mas não precisa homologar, certo? Ele que vai, então, apenas não somente ficar lá, ó, controlando essa validade. Pessoal, people, estão acordados, todo mundo entendendo os princípios da instrumentalidade, princípio da publicidade, que vai nortear aí a forma da prática dos atos processuais. Gostei, ó, estão levantando a mão, isso mesmo, quero ver, ó, quem está acordado aí, levanta a mão, sai da televisão, para de assistir Tereza Cristina, novela que já é repetida 10 vezes da Globo. Fala, Cristina. Eu só tomo a segunda garrafa de café. Crispim, eu quero tomar o seu café, porque ó, você toma com tanta vontade esse café que deve ser uma delícia. Só tem café de grão chileno na garrafa dele, tá? Rapaz do céu, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Você vai ter que fazer um café para a professora quando voltar às aulas presenciais. O professor está mentindo, isso é uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Meu Deus do céu! Menino, calma! Ó, não pode falar isso que eu te processo, hein? Não fala isso que eu te processo, tem difamação não, hein? Ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Essa aula está sendo gravada. Adoro falar isso. Ih, complicou, Cristina. Não tem problema, eu tenho uma banca de advogados que renomados. Isso mesmo. Antes da gente continuar, eu recebi uma notícia que vocês estão com uma nova líder, né? É a Adriele, é isso mesmo? Isso. Confirmado. Então, tá bom, já. Então a gente passa, eu vou passar os recados tudo para ela. Inclusive a nota 10 é para ela, é isso mesmo? Isso. 10, nota 10. Nota 11. Olha, Adriele, você pode se candidatar a qualquer cargo eletivo que essa turma aqui vai te eleger, ó. O negócio tá bom aqui. Sua popularidade tá, ó, lá no alto. Tá maior que a do coronavírus. Tá
Você me lança, eu quero participar das reuniões para ganhar jeton, hein? Isso mesmo. Tá, vamos Adriana, eu vou te mandar um comunicado que eu recebi do Banco Santander hoje, tá? É uma proposta de bolsas lá, de estudo, aí você divulga com os alunos aí, agora que eu tô lembrando. Eu acho que o professor Wilson já mandou no grupo dos representantes. Ah, então beleza. Eu encaminhei para a turma. Ah, ótimo. Perfeito, então. Tô falando Pessoal. que esse ciclo. Aí, ó. Gente, essa ali, princípio da eficiência. É mesmo, gente? Gente, vamos lá então, né? Continuando, porque nós temos aí um vasto conteúdo e vocês estão ávidos pelo saber jurídico. Calendário processual. Também é outra coisa que eu nunca vi na prática, tá? Mas eu preciso estudar isso com vocês. Quem sabe, né? Agora a gente começa aí essas situações novas, né? O artigo 191, ele diz que as partes podem, de comum acordo, o juiz, conjuntamente com o juiz, fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso, tá? E aí, o que acontece, gente? É como se fosse um calendário previamente aqui, né? Olha meu calendáriozinho aqui que eu ganhei, né? Aqui vocês, então, podem perceber, a gente tem os dias aqui, os regulares da semana. E o que acontece quando a gente fixa um calendário processual? As partes em comum acordo, juntamente com o juiz, é fixar. A parte autora vai praticar o ato no dia 10 de junho. A parte ré vai praticar o ato no dia 20 de junho. E ele estabelece, então, uma espécie de um calendário. Este calendário ele tem um caráter vinculativo, certo? E os prazos nele previstos somente vão ser modificados em casos excepcionalíssimos. E eu já posso dar um exemplo aí, né, gente? As portarias do Covid-19 trouxe diversas situações excepcionalíssimas para o nosso tribunal, né? Dispensa-se a intimação, então, das partes. Gente, qual que é a ideia aqui do calendário, tá? O calendário, ele vai dispensar a necessidade do gestor de secretaria ter que mandar aquele ato para o diário oficial. Porque as partes já vão ter conhecimento. Ah, chegou o dia 10 de junho, tem que praticar o ato. Chegou o dia 20, eu também tenho que praticar o ato. Então, aqui é uma ideia até de economia processual. Celeridade, vamos ter celeridade. Vai dispensar, então, que o escrivão pega a decisão do juiz, intima você vai praticar o ato, aí você vai lá, conta o prazo, né, em dias úteis e pratica o ato. Então, uma visão aí um pouco mais objetiva e colaborativa, o calendário ele pode ser fixado. E aqui eu trago para vocês um resuminho do artigo que a gente acabou de analisar, tá? Acordo feito entre as partes e o juiz, diferente do negócio jurídico processual, que o juiz nem homologa. As partes só vão lá e assinam a petição em conjunto e deliberado está. Aqui não, aqui eu vou fixar em conjunto com o juiz, todos estarão vinculados a esse acordo, inclusive o juízo, visa conferir efetividade, economia e segurança, como eu já disse a vocês, e as partes, então, não serão intimadas para os atos cuja data está no calendário, que significa dizer que se perdeu a data, perdeu o prazo. E não pode argumentar que não houve publicidade. Beleza? Está aqui tranquilo. Agora vira, né, um pouquinho a página. Nós vamos falar agora sobre o tempo. O tempo. Olha aí, olha, a câmera não é tão boa, não tem resolução boa. Tá, vou afastar aqui. Ah, é que eu tô com o negócio embaçado. Tá, tempo, calendário, tá? Gente, vou falar uma coisa para vocês. O que eu vou ensinar para vocês aqui. Quem quer advogar, levanta a mão. Quem quer advogar, levanta a mão aí. Ninguém? Eu não acredito. Nenhum aluno meu quer ser advogado. Ah, tem um aqui, ó, que quer advogar, tem mais gente. Ele quer ser advogado, isso mesmo, muito bem. Então, vocês já vão aprender no primeiro semestre, tá? Que o advogado ele deve ter agenda, calendário, agenda eletrônica no celular, porque, gente, prazo é vida. Nós não podemos perder prazo, tá? Então, vamos aprender qual é o tempo, como que eu faço para praticar este prazo dentro do tempo devido. Artigo 212 é o primeiro artigo. Os atos processuais serão realizados em dias úteis,
das 6 às 8 da noite. Gente, aqui se aplica um termo genérico, tá? Qualquer ato judicial, audiência, perícia e por aí vai. Das 6 da manhã às 8 da noite. Citação, intimação, mandados afins, como mandado de penhora e avaliação, nananana, serão concluídos após as 20, excepcionalmente, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Por exemplo, essa semana eu tive um caso que uma pessoa me procurou desesperada, era assim, um horário bem peculiar, e ela estava recebendo um mandado de busca e apreensão da filha dela. Ou seja, o pai entrou argumentando que ela não deixava ver o filho em comum. E aí, neste caso, o que aconteceu? O oficial de justiça foi lá, bateu na porta e disse o seguinte: você agora tem que cumprir, pode entregar a criança para o pai. Então, nós temos aí que, neste caso, não vamos esperar no outro dia, 8 horas da manhã, para praticar o ato. Aqui é urgente, na visão deste juízo, né, dessa circunstância. Parágrafo 2º, aqui então nós temos que, independentemente de autorização judicial, olha só, gente, as citações, intimações e penhoras poderão realizar no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, observado aqui artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que diz sobre o direito à privacidade. Parágrafo 3º, quando o ato tiver que ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na lei, e aqui nós temos a organização judiciária local de cada estado. No de Mato Grosso, até o momento, né, de expediente, vocês já devem saber, é das 12 às 19 horas. Muito se discutiu e está aí, né, pendente ainda de decisão, até pelo CNJ, acerca da mudança do horário de atendimento da Justiça Estadual, tá? Até porque a Justiça do Trabalho já é um outro horário diferenciado, das 7 às 2 da tarde, 7 da manhã às 2 da tarde. A Justiça Federal, gente, salvo engano, das 9 da manhã às 18 da noite. E a Justiça Estadual, no caso aqui, né, vou acrescentar TJMT, o horário expediente é das 12 às 19 horas. Então, se é um ato a ser praticado em processos aqui que exige petição física, autos físicos, o horário da prática desses atos, o horário do protocolo, é exatamente este aqui, tá? O horário das 12 às 19. O artigo 213, ele ainda traz sobre a prática eletrônica de ato processual, que pode ocorrer qualquer horário. Olha que maravilha, gente. Inclusive, né, deixa eu até falar bem rapidinho para vocês. Antes de começar a aula de hoje, eu estava fazendo um protocolo de um agravo interno no STJ. Olha que bom, né? Processo lá em Brasília. Estou aqui, ó, depois das 18 horas, fazendo um protocolo eletrônico. Só um pouquinho, gente, só um minutinho, tá? Então, como eu estava falando, né, compartilhando com vocês, imagine se fosse um processo físico. Ah, professor, o fórum está fechado, você ia ganhar mais prazo. É, eu ia ganhar. Mas se fosse um processo físico, eu ia ter que sair da minha casa, muito embora eu tenha minha... Eu moro perto do fórum, né? Nesse ponto não posso reclamar, graças a Deus. Em menos de 10 minutos chego lá. Mas eu ia ter que sair da minha casa, 6h40, 6h30, fazer o protocolo, eu já ia chegar atrasado para a aula. Ah, não, aqui rapidinho, 5 minutinhos, pá, fui lá com os protocolos. Então, essas aí são as maravilhas do processo eletrônico. Lógico, né, gente? Tudo que é bom também tem o lado ruim. O processo eletrônico também tem os seus pontos negativos, como exemplo, as inconsistências sistêmicas, né? Mas isso daí é situação que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E
Então, nós temos aqui o parágrafo único: o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fim de atendimento do prazo. Essa foi uma dúvida que eu vou compartilhar com vocês, que nós tivemos, inclusive, quando começaram os processos eletrônicos. Foi em 2016, tá? No início, ficava todo mundo aqui de Cuiabá na dúvida: e agora? O prazo do estado de Mato Grosso ou o prazo do horário de Brasília? Gente, está aqui na legislação, né? Bem claro para que todos entendam. Então, até 24 horas do horário do local. Este horário, este ato deve ser praticado por meio de petição em autos eletrônicos, né? Em autos eletrônicos. O 214 fala sobre as férias forenses e os feriados. Aqui, nestas situações, não se praticarão os atos processuais, exceto os atos de urgência, tá, gente? Atos de urgência, eles são praticados normalmente. Pode ser praticado até em dia de Natal, tá? Tá lá de Gombel a ceia, tá lá uma oficial de justiça, se é uma tutela de urgência, ele pode praticar aí este ato, certo? Então, aqui, no que tange ao tempo dos atos processuais, nós temos como regra que eles devem ser praticados em dias úteis, certo? A grande maioria deles devem ser praticados em dias úteis, e as exceções que podem ser praticados aí de forma extemporânea: citações, intimações, penhoras e tutela de urgência. Beleza, gente? Temos aí essas exceções em decorrência aí das necessidades que fundamentam cada uma. O artigo 215 ainda diz que processos durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspende pela superveniência delas, os procedimentos de jurisdição voluntária e o necessário à conservação de direitos, aqui são aqueles atos urgentes, né? A ação de alimentos. Gente, a ação de alimentos não para de tramitar enquanto tiver férias forenses. E o processo de nomeação e remoção de tutor ou curador. Lembra que é um direito sensível, que é alguém que tem necessidade da prestação alimentar. A fome, ela não tem horário, né? A fome, ela tem pressa. Então, essa é uma visão. A necessidade de alimentos é uma necessidade urgente. E os processos que a lei assim o definir não terão, então, a suspensão e não terão sua paralisação durante as férias forenses. E, além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense, olha que maravilha, os sábados, domingos e os dias que não haja expediente forense. Então, consideram-se feriados, não entram aí, então, no cômputo de prazo, como a gente já vai começar a estudar, e também não entra para a prática de atos processuais. Então, audiências, via de regra, não são realizadas nos sábados, nem nos domingos, nem nos feriados. Exceto, né, gente, para quem já gosta do direito penal, eu acho muito legal, né, no direito, que a gente tem aí essa possibilidade de multiplicidade de disciplinas. Eu não sou muito fã do direito penal, já vou adiantar para vocês, eu não gosto do negócio de sangue, de morte, sabe, esses princípios aí, vamos beneficiar, né, o princípio da presunção de inocência, não gosto não dessas coisas. Mas nós temos também situações onde autorizam-se práticas de atos processuais, criminais, no meu exemplo aqui, em sábado, domingo e feriado, como audiência de custódia. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, ou já estão estudando com o professor Lampierre, alguma coisa nesse sentido, pode-se praticar. No civil, pode praticar também, professora? Pode, desde que atendam aqui esses interesses e que traga aí as suas urgências nestas práticas de ato, tá? Para conservação de direito, jurisdição voluntária, alimentos, processo que vai sobre tutoria, curadoria e por aí vai. Dos prazos. Então, chegamos aqui nos prazos. Nós temos aqui algumas regrinhas. Vou inverter, tá? Prazos judiciais. Como que a gente faz a contagem da prática dos atos? Do prazo, né? No caso aqui do ato a ser praticado pelas partes, Ministério Público. Dias úteis.
Isso aqui é uma aplicação tanto do processo civil quanto da justiça do trabalho e também, gente, se vocês quiserem acrescentar aí, nos juizados especiais cíveis, que adota, né, uma outra lei, a Lei 9.099, lá então já temos a contagem dos prazos em dias úteis. Tudo de acordo com o que eu acabei de falar, né? Considere-se feriado sábado e domingo e os feriados nacionais. Então, não vou contar os prazos. Nós temos também aqui o recesso forense. Isso daqui foi uma briga da advocacia, tá? Nós temos, então, o recesso forense, que a gente fala que são as férias dos advogados. Neste período, conforme a previsão do Código de Processo Civil, não terá também o cômputo dos prazos. Quando, professora? De 20 de dezembro a 20 de janeiro. Suspende a contagem dos prazos. Prazo próprio. O que é o prazo próprio? É aquele exercido pelas partes. Ministério Público, Defensoria Pública e, em regra, não admite dilação. O que é dilação? Não admite sua ampliação, via de regra. Salvo se tiver alguma portaria, que no meio do prazo suspendeu o prazo, aí tudo bem. Agora, o juiz também ele pode autorizar eventualmente a dilação se aconteceu algum evento ali que impediu aquela parte de praticar o ato no processo. Prazo impróprio é aquele exercido pelo juiz. Gente, vocês sabiam que o juiz tem prazo para decidir? Acredito em vocês, o juiz tem. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esses prazos na próxima aula, mas o juiz, depois que o processo está concluído e finaliza a parte de cognição, as realizações dos atos instrutórios, o juiz tem um prazo de 30 dias para decidir. A gente sabe que não decide, né? Por isso que aqui é um prazo impróprio, não tem pena para o juiz. Qual é a pena se ele não decidiu nesse prazo? Nenhuma, o processo é continuar lá esperando ele decidir um dia. Contagem do prazo, exclui-se o primeiro e contabiliza o último, tá? Como que funciona então? Aí a gente já vai falar, tá? Como que a gente vai ter o termo inicial da contagem do prazo. Mas, então, eu vou excluir o primeiro dia do prazo e vou contabilizar o último, que a gente costuma brincar que é o prazo fatal, né? Quando que eu tenho a contagem do prazo em dobro? Quando o prazo é do Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria Pública. Então, é só você lembrar, é ente público, terei a contagem do prazo em dobro. Processo físico, onde existam 2 ou mais réus com procuradores de escritórios distintos, escritórios diferentes. E escritórios, ficou aqui redundante, né, gente? Escritórios distintos. A legislação para com endereço diferente, né? Não trabalham no mesmo local, não fazem parte da mesma banca de advogados, que é o exemplo que a gente falou lá dentro do litisconsórcio, lembram? Que é o exemplo do litisconsórcio. Tem mais um réu, processo físico. Então, esse litisconsórcio, ele vai ter o prazo também em dobro. Quase não tenho visto mais na prática, a não sei que seja um processo físico, mas nós temos aí, tá? Então, gente, se o ato judicial for praticado pelos Correios, quando que eu vou começar a contagem do prazo? A partir da data da juntada do AR, que é o aviso de recebimento lá no processo. Então, imagine vocês que houve aqui uma prática de uma intimação e você recebeu aqui na sua casa. Ah, você recebeu a intimação na sua casa sem pânico. Não, bem, e agora? Quando eu tenho que praticar esse ato? Calma, você tem advogado para fazer a contagem. Ele vai ficar ali o advogado acompanhando. Todo dia ele vai ver o processo, como é eletrônico, é mais fácil, ou ele vai acompanhar. Juntou o escrivão, juntou a cópia do AR lá no processo eletrônico, opa, agora começou a contagem do prazo. Então, juntou hoje, quando que eu vou começar a contar? Exclui o primeiro dia e inclui o final. Começa a contar amanhã. Certo? Oficial de justiça. E que azar, né? Começa a contar bem na sexta. Podia começar apresentado o AR na sexta, e aí na segunda já ganhava aí, né? Mais um dia. Por ato do escrivão, né? Nós temos aqui na data atestada na certidão. Você pode, por exemplo, comparecer lá na secretaria da vara, e aí você vai lá, olha o processo, tem conhecimento daquela decisão que você tem que cumprir,
E aí o escrivão fala, peraí, só um pouquinho, você pode assinar aqui a certidão? Aí você na inocência, né, você é a parte, tá bom, assim, tá lá na certidão constando o dia que você foi intimado. Então você vai começar a contar o prazo dessa data aí, tá? Da data testada na certidão. Logicamente, da mesma forma como eu já ensinei. Exclui o primeiro dia e inclui o último dia. O oficial de justiça, da data da juntada do mandado nos autos. O oficial de justiça, quando vai lá atrás de você para poder te intimar ou para te citar, o que ele faz? Ele vai pegar a sua assinatura naquele mandado, vai voltar lá no fórum, vai fazer uma certidão e vai juntar o mandado assinado por você com a data. Então, a data que está lá no mandado, para a gente é relevante. Porque o que vai constar? A data que o oficial de justiça juntou lá a certidão falando que você foi intimado ou citado naquele dia. Por via eletrônica, o dia útil seguinte, a consulta ou ao término do prazo para consultar, que no caso acontecem processos eletrônicos, como os processos de juizado e os processos de PJI. Tá? O Diário da Justiça eletrônico é o dia da publicação, e aqui é bem tranquilo, gente. Os advogados, em geral, eles recebem, né, todo dia e-mail, eu recebo, todo advogado recebe, desde que ele tenha contratado o serviço de fazer ali a busca do seu nome diária em todos os diários oficiais onde tramitem processo que ele é responsável. Então, lá ele vai receber no e-mail dele um trecho do diário oficial onde tem o nome dele, onde ele é o responsável por aquele processo, e vai constar lá, data da publicação. Então, constando essa data da publicação, a partir do dia seguinte, lembra? Exclui o dia do início, inclui o final, eu vou começar, então, a contagem desse prazo. E, por fim, por retirada dos autos em carga. Gente, isso é somente uma situação de processo físico, tá? Processo físico, se eu vou lá no fórum e faço carga do processo, o que significa carga? Eu levo lá para o meu escritório, né? Eu pego o processo na mão e levo para o escritório. Isso é a carga do processo. Então, o que vai acontecer nessa situação? E se tiver uma decisão que eu devo cumprir, vai considerar, então, que eu fui intimado no dia que eu realizei a carga do processo. Então, eu devo cumprir este ato conforme esta situação, tá bom? Gente, alguma dúvida aqui? Minha dica para vocês é estudem, e se vocês estiverem aí no computador, consultem o CPC 15, né? Vocês podem observar aí que, inclusive, bem no rodapé aí da minha tabela, eu coloquei o artigo 212, né? Que é justamente aí um pouquinho do que nós estamos falando, certo? Posso continuar, então? Se vocês tiverem alguma dúvida, sintam a liberdade de me interromper, tá? Suspensão. Quando que esses prazos suspendem? Né? Gente, eu acredito que eu já falei isso para vocês, né? Mas vamos lá. Suspender é diferente de interromper. E aqui eu quero começar pelo meu quadrinho aqui, né? Que eu até coloquei a fonte de onde eu retirei. Nós temos aqui que interrupção. Quando interrompe, o prazo ele volta a contar por inteiro, ou seja, do zero. São situações muito peculiares previstas na lei, onde tem interrupção do prazo. Suspensão. O prazo volta a contar de onde parou, ou seja, conta o prazo que sobrou. Um bom exemplo são essas portarias aí emitidas pelo CNJ, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, STJ, né? O que eu estou lembrando aqui é onde eu tenho processos que têm tramitação. Todos emitiram suas portarias determinando o quê? A suspensão do prazo processual, ok? Então, vamos imaginar, se eu tinha um prazo, o prazo de 15 dias, eu tinha corrido 5 dias para eu praticar o prazo, o que acontece? Ficou aí, gente, a portaria do Tribunal de Justiça para processo eletrônico deferiu a suspensão do prazo em 17 de março. Ficou até 30, como que é? Ficou até o dia 3 de maio suspenso. Ah, professora, eu tinha 5 dias, já tinha corrido o prazo, então eu vou começar a contar de qual dia? Do 6. Vou 6, 7, 8, 9, aí vou contando até chegar ao 15.
né? Olha aí, né? Que vantagem, principalmente para quem é a parte ré, que tinha que contestar, como é o meu caso, que tinha um processo assim. Então, ganhei um tempão aí para fazer contestação. Agora, é ruim para quem estava esperando forçosamente eu praticar o ato, porque enquanto eu não pratico o ato, gente, também o processo fica lá esperando, tá? Se está no meu prazo, o processo, o juiz não faz nada, ele fica esperando eu praticar meu ato. Ocorrerá a suspensão quando, né? Nos dias compreendidos lá do recesso forense, 20 de dezembro a 20 de janeiro, né? Eu até falei para vocês, uma conquista aí da advocacia, por obstáculo criado por uma das partes em detrimento da outra. Que obstáculo é esse? Vai lá, faz carga do processo físico, não devolve mais, estava bem no meu prazo, e por aí vai. Durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição. E são programas que são necessários, onde suspende o prazo para poder dar fôlego para as partes, para ver se elas fazem o tão sonhado acordo e resolvem logo o processo. Tranquilo, gente? Dúvidas sobre interrupção e suspensão dos prazos? Conseguiram entender a diferença de um para o outro? Então, vamos lá, né? O lugar dos atos processuais. Os atos processuais, eles se realizarão na onde? Aqui é bem lógico também, né, pessoal? Na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outros lugares. E quando que pode acontecer, né? Em outros lugares. Eu tenho aqui algumas situações: interesse da justiça, deferência, natureza do ato, obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então, aqui eu tenho algumas ordens de deferência, que a própria legislação já traz. São inquiridos na sua residência, olha que chique, gente, ou onde exerce a função, né, com domicílio profissional, presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado, os ministros do STF, conselheiros do CNJ, ministros do STJ, ministro do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal do Trabalho, do Tribunal de Contas da União. Então, nós temos aqui toda a classe, né, que tem esse benefício de serem ouvidos na sua residência ou no domicílio profissional. Procurador-Geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. E tem mais uma outra galera aqui, tá, gente? Prefeitos, governadores, senadores, embaixador do país, né, e que por ele tratado concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Imagine um agente dos Estados Unidos, é isso, a gente tem um tratado que confere a mesma garantia ao agente diplomático do Brasil naquela nação, então ele vai ser ouvido também fora do juízo, fora, né, do estabelecimento do Poder Judiciário. De regra, é isso que nós estamos trabalhando. Aqui tem um resuminho, né, do que a gente falou do lugar dos atos processuais, regra, lá no fórum. Então, tanto é que existem diversos atos que não estão sendo praticados. E, infelizmente, né, gente, com o fechamento do fórum, eu tenho vários exemplos, até particulares, onde nós temos aí audiências que foram canceladas, porque é na sede do juízo. Diga, Adriele, tem alguma dúvida? Não, eu vi que aquele processo em relação ao Ramagem, eu acho, que o Bolsonaro está sendo investigado, eu vi que ele poderia apresentar a defesa por escrito pela prerrogativa do cargo. É só o presidente que pode fazer isso? Olha só, essa situação do processo do Ramagem ainda está na fase de investigação. Né? O que aconteceu é que o STF autorizou a investigação desses atos praticados. Então, de certa forma, na fase do inquérito, nós vamos ter outras regras, tá? Para se tratar aí de um processo criminal, tá, Adriele? Então, ele poderia, aí eu já vou responder a sua pergunta, ele poderia se valer da prerrogativa de peticionar e requerer, então, que ele seja ouvido em outro local, como exemplo, lá no Palácio do Planalto, no caso, o presidente da República, e por aí vai. Por nada. Então, esses lugares aqui dos atos, né, que eu já estou falando, os atos de inquirição, de necessidade de oitiva em um processo civil desses agentes, né, diplomáticos e afins,
podem ser aqui realizados pela deferência, como tem a previsão do artigo que a gente acabou de estudar, ou também aí no interesse da justiça, natureza do ato, ou um obstáculo a arguir pelo interessado. Gente, no que tange o obstáculo, pode ser múltiplas opções. Ah, o fórum não tem acessibilidade, por exemplo, e eu sou cadeirante, como que eu vou entrar? Então, como o fórum não tem essa opção, né, de acessibilidade, eventualmente pode ser que esse ato seja praticado na residência, no domicílio profissional dessa pessoa que vai ser inquirida, ou melhor dizendo, dessa pessoa que vai ser ouvida pelo juiz, tá bom? Agora, virando a página, nós vamos estudar algo extremamente importante, que nós temos o nome de preclusão. Dentro da preclusão, nós temos aí 3 modalidades de preclusão. Eu tenho a preclusão lógica, eu tenho a preclusão consumativa, tá? E eu tenho a preclusão aqui temporal, certo? Primeiro ponto, o que é preclusão, tá, gente? Quando as partes não praticam um ato, por exemplo, né? Dentro desses prazos que a gente acabou de conversar, que tudo aqui tem prazo, principalmente os prazos próprios, diferente dos prazos impróprios, que são fixados pelo juiz e pelos serventuários da justiça, se eles não forem observados, terão consequências processuais. E, além da perda do prazo, ele pode sofrer algumas consequências, que é o que a gente vai estudar agora. Então, entende-se a preclusão como um fenômeno processual que vai resultar no quê, gente? Na perda, extinção ou consumação da prerrogativa de praticar aquele ato. Vou repetir. Perda, extinção ou consumação da prerrogativa de praticar aquele ato. Então, a parte, uma vez que não praticou ou praticou, mas se equivocou, vai perder a oportunidade, vai ter a preclusão. A parte, ela tem a faculdade de praticar determinado ato. Ou seja, o que significa dizer faculdade, gente? E aqui eu vou fazer uma pergunta que parece que é meio ilógica, né? Se você entra com uma ação contra um réu, contra uma parte, ela recebe a citação na casa dela, vai ter já lá no mandado uma data de audiência marcada para ela comparecer, e se não fizer um acordo, depois da data dessa audiência, o que vai acontecer? Já vai surgir o prazo para ela contestar, o prazo de 15 dias. Pergunto a vocês, a parte, ela é obrigada a contestar? Calma. Não. Não é obrigada. Tá aqui, ó, faculdade. Se ela não praticar, é lógico que ela vai ter as consequências do seu ato. Vai responder consequências, por exemplo, como a revelia. E se tiver tempo hábil, eu vou estudar com vocês. Hoje não vai dar tempo, salvo engano, não sei se eu vou conseguir. Mas a parte, ela tem a faculdade. O que é faculdade? É um direito. Se eu quiser, eu pratico o ato. Se eu não quiser, eu não pratico. Então, esses atos facultativos, eu vou ter consequências se eu não praticá-lo dentro do prazo. E vai ter o que? Os seus ônus processuais. Então, nós vamos falar sobre cada um dos efeitos previstos na preclusão. Preclusão lógica, consumativa e preclusão temporal. O que é preclusão lógica? Decorre da impossibilidade, isso aqui vocês, se puderem, destacar aí no material, a impossibilidade de se praticar determinado ato processual por incompatibilidade. Então, eu tenho aqui um né? Impossibilidade por praticar um ato porque ele é incompatível. Por isso que recebe esse nome de preclusão lógica. Tá? O artigo 1000 do CPC 15 diz o seguinte: a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode dela recorrer. Então, vamos imaginar o seguinte, que vem uma sentença judicial, e aí eu faço uma petição no processo falando que eu concordo com a decisão, que eu achei ela foi positiva, eu já quero começar, inclusive, até receber o valor que o juiz determinou na sentença.
Só que eu fiz essa petição no 5º dia. E eu sei que eu tenho 15 dias para recorrer. Um recurso de apelação. Pergunta: eu posso aproveitar o restante desses 10 dias e entrar com o recurso de apelação? Eu já vou responder: não. Preclusão lógica, gente. E de forma complementar, o parágrafo único do mesmo artigo diz o seguinte: considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Primeiro eu vou lá no juiz, sabe que está tudo bem de sentença, já quero receber meu dinheiro, aí passa 10 dias, eu vou lá e recorro? Oi? Preclusão. Seu recurso não será sequer conhecido, porque precluiu o seu direito, lembra a faculdade, de você entrar com um recurso em decorrência de um ato incompatível que você praticou antes. E a preclusão consumativa? Ocorre quando o ato processual já foi praticado. Gente, aqui já era, você já praticou o ato. E por isso ele não pode ser repetido. Ah, eu posso apresentar 2 contestações? Não, querido. Apresentou a primeira? Ah, mas eu esqueci, meu Deus do céu, eu esqueci de colocar um documento importantíssimo naquela defesa. Não dá para praticar de novo o ato. Eu fiz um recurso de apelação, mas olha, excelência, eu esqueci de colocar uma tese extremamente importante. Posso mostrar, posso apresentar aqui a tese, apresentar por meio de um outro recurso de apelação, mas está tendo prazo ainda. Não. Aqui é igual porta fechada. Na hora que a gente volta do recreio na escola, pá, fechou a porta, ninguém entra, passou. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Então, aqui, uma vez consumado, não posso realizá-lo novamente. Não importa se bem ou mal. Isso aqui é grave, né, gente? Uma vez praticado, não posso praticar de novo. Não posso complementar e nem emendar. Sinto muito, perdeu. E a última preclusão, que é a mais tranquila aqui para a gente entender, é a preclusão temporal. Ocorre quando a parte deixa, grava isso daqui, ó, deixa de cumprir o prazo. Ela deitou em berço esplêndido, né? Foi lá e perdeu o prazo. Afirma-se, pois, que a preclusão temporal é decorrência da o quê? Inércia da parte. Alguém acha que tem alguma dúvida aí, né? Não foi impressão minha, então. Pensei que alguém tinha tentado me perguntar alguma coisa. Eu tenho dúvida, senhora. Diga! E quando um advogado perde o prazo, qual que é a sanção para ele? Rapaz do céu! Que pergunta grave você está me fazendo. Vamos lá. O advogado, se acontecer essa situação, é uma responsabilidade ética profissional. No processo, perdeu. Tá? Não vai adiantar você contratar um outro advogado e falar, olha, por culpa dele. Não. Ele estava representando os seus interesses naquele processo. Então, por ele representar os seus interesses, é como se fosse assim, como eu posso te explicar? Ele estava em seu nome. Se ele praticou esse ato em seu nome, praticado está. Perdeu o prazo, perdeu. O processo já foi. Agora, você pode, dependendo do ato, né, dependendo do recurso, dependendo do prazo que ele deixou de praticar e dependendo das responsabilidades, até mesmo da esfera patrimonial que isso te gerou, gera um outro processo que você pode ajuizar. E já é lá na esfera da responsabilidade civil. Se você quiser, pode anotar isso daí. Se ocorrer a perda do prazo pelo profissional da advocacia, pode surgir, então, a opção de uma ação autônoma, um outro processo, onde você vai requerer, então, a apuração da responsabilidade civil do advogado, que lê-se, a responsabilidade do advogado, ela é subjetiva. Você tem que provar, no caso aí, o cliente, que ele agiu com dolo, que ele agiu com negligência, porque é bem perceptível, só olhar na lei e ver que era prazo X, ele entrou com prazo Y, e aí então vai ser apurada a responsabilidade dele e os danos que ele te causou podem ser ressarcidos. Beleza? Muito obrigado. Beleza é tudo que eu preciso, professora. De nada. Então vamos lá, né? Passando essa parte das preclusões,
Já falamos, então, da preclusão lógica, consumativa e preclusão temporal. Beleza? Agora vamos falar da comunicação dos atos. O sistema de comunicação dos atos processuais põe os interessados à parte de tudo que ocorre. Gente, é direito das partes saberem o que está acontecendo no processo. Por isso nós temos lá atrás o princípio da publicidade, que a gente já conversou, mas aqui, a depender do ato, ele deve ser aí dado uma ampla comunicação, tá? Que é uma comunicação que o próprio Poder Judiciário, além de publicar no Diário Oficial, também deve levar a efeito para conhecimento pessoal das partes. Então, nós temos aqui duas modalidades. Eu tenho a espécie da comunicação entre juízos, e eu devo lembrar a vocês da competência. Vocês lembram que a gente conversou, gente, sobre competência? Por exemplo, cada juiz é competente por uma comarca, que é uma limitação geográfica da sua atuação. O juiz da comarca de Cuiabá, que cumpriu uma decisão lá em Sinop, o que ele tem que fazer? Ele tem que proferir uma carta, tá? É uma carta, como se fosse um pedido, que o juiz lá de Sinop cumpriu uma decisão dele, porque lá ele não tem jurisdição. O juiz da comarca de Cuiabá não tem jurisdição na comarca de Sinop. Neste caso, ele vai mandar uma carta precatória. Uma carta precatória, onde ele pede para que o juiz de Sinop cumpra essa decisão lá, no território dele. Carta rogatória é no caso de um juiz brasileiro pede para cumprir a decisão para um juiz ou estrangeiro, né? E aí vai depender dos acordos e tratados de natureza internacional. O comunicado entre juízo e partes. Quem são partes? O autor, o réu, o Ministério Público, a Defensoria Pública, terceiros, auxiliares da Justiça, como peritos, tradutores e por aí vai. Aqui nós temos duas formas, tá? Não vai ser por carta. Aqui já vai ser o quê? Não é pedido, né? Por carta. Aqui já é ordem. Citação ou então intimação, certo? Eu tenho essas duas possibilidades. E vamos falar então sobre a citação. O que é citação? Por que eu sempre faço Czinho, né? Que é para vocês lembrarem. Citação é ato de comunicação do réu sobre a existência de uma demanda, onde eu vou convocar o réu para fazer parte dessa relação jurídica, que ele pode até saber por ouvir falar que tem processo contra ele, mas enquanto ele não for citado, ele não tem o conhecimento oficial deste processo, certo? Então, no CPC, em regra, o réu é citado para integrar a relação processual de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, ele vai ser também intimado. Então, aqui, gente, no mandado de citação, eu vou ter uma dupla função, citar e intimar. Cito o réu para obter conhecimento do processo e intimo ele para comparecer na audiência. Ou seja, vai ser uma intimação, né, conforme diz o artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado e interessado para entregar a relação processual. Gente, a citação, ela é tão séria que ela se torna, inclusive, um pressuposto processual de validade. Enquanto o réu não é citado, eu não tenho aqui a efetivação da teoria triangular do processo, tá? O que é essa teoria triangular do processo mesmo? Autor, juiz, réu, certo? Enquanto não ocorre a citação válida do réu, o réu vai lá descansando, nem sabe que tem um processo, se souber, ele não tem obrigação legal de comparecer. Então, vou formar a teoria triangular do processo a partir do momento que efetivar a citação. É possível ainda que a citação não seja realizada sem qualquer prejuízo à validade do processo, nas hipóteses de indeferimento da petição inicial. Isso acontece, gente, quando o juiz analisa que a petição inicial ela já deve ser indeferida antes mesmo de citar o réu. Casos de prescrição, decadência do direito, tá? E improcedência liminar do pedido, né? Que são as hipóteses do 239 e 241, que em decorrência do tempo eu não vou conseguir aqui ler com vocês. Então, qual é o conceito de citação? Lembra do C.
É um ato onde eu vou cientificar o réu, ou o interessado, ou o executado, sobre a existência da demanda, tá? É um ato solene, ele tem as suas particularidades que a gente já vai estudar como que ele deve ser praticado, salvo, né, se ele tiver ali a possibilidade do princípio da instrumentalidade das formas, onde eu peticiono no processo, já me considero precipitado, que a gente já falou. O comparecimento espontâneo, que já falei, né, já até antecipei, sobre a falta convalida eventual irregularidade de citação. Quando que será desnecessária a citação? Quando o juiz já na fonte olhou a petição inicial, já indefere a petição ou julga improcedente eliminar o pedido, certo? Quais são os efeitos da citação? Entendo importante a gente mencionar sobre os efeitos. Completa relação processual triangular. Lembra que eu acabei de falar? Citação induz litispendência. O que significa litispendência, tá, gente? Litispendência. Litis é de litígio, né? Significa, então, que este litígio em específico, ele já é o que? Conhecido do Poder Judiciário. Então, vamos imaginar que até a parte ré. Ah, não, mas eu também quero entrar com o processo igualzinho, com o mesmo pedido. Pode? Não. Porque eu já tenho a litispendência. Já tenho um litígio pendente que é idêntico a esse para o julgamento do juiz. Outro efeito da citação, torna litigiosa a coisa. Como assim, professora? Lembra lá atrás dos dizeres de Camotira? Pretensão resistida? Então, perante o Poder Judiciário, essa coisa só é litigiosa quando o réu é citado. Porque enquanto o réu não é citado, inclusive, gente, o autor pode até desistir da ação. Você pode pensar, falar, pensando bem, você quer saber de uma verdade? Eu não vou dar continuidade nesse processo, não. Tá, eu vou parar por aqui. A citação constitui moro devedor. O que significa dizer isso, gente? Se, por exemplo, eu estou aqui discutindo valores, vou colocar aqui um exemplo mais específico, tá? Uma ação de cobrança. Se é uma ação de cobrança, a partir do momento que eu cito aqui a parte, lá no final, vamos imaginar que o processo demora aí 2, 3 anos, a sua tramitação, que é normal, né? Ainda mais que o período de coronavírus está demorando um pouquinho mais. Essa ação de cobrança, então, lá daqui 3 anos já conhece minha dívida, que já era para ter sido paga até antes do processo. Vamos imaginar aqui, o juiz foi lá e reconheceu a dívida que o réu deve te pagar de 10 mil reais, porém, os juros de mora, eles foram calculados, desde a data da... Isso, se a lei não dispor que é desde a data da ocorrência do fato, que é mais benéfico ainda, né, para quem é o autor. E outro efeito também aqui, o despacho podendo a citação interrompe a prescrição. Gente, a prescrição da matéria mais afeta lá o Código Civil. Determinadas ações correm prescrição. Eu posso dar um exemplo das ações de responsabilidade civil, no caso aí até da pergunta do Crispim, a prescrição é em 5 anos, por exemplo. Né? Mas vamos imaginar que estava lá contando a prescrição. Passou 2 anos, entrou com a ação, citou, interrompe. Olha aqui o termo. Não suspende, tá? Interrompe a prescrição. Qual é o momento e o local da citação, né, gente? Eu não vou conseguir aprofundar nisso, mas existem momentos que devem ser observados aí pelo oficial de justiça, né? A citação pode ser realizada em qualquer lugar, salvo aí, né, se for uma situação que vai trazer aí constrangimento ou tiver previsão expressa na lei. Ah, está participando de culto, está lá nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, se ele estiver doente, em estado grave de saúde, são situações onde não será realizada a citação, tá? Quais são as espécies de citação? Eu tenho a citação ficta, como o nome já sugere, uma situação ilusória, mas que a lei admite que aconteça, e a citação pessoal. A pessoal, gente, como o nome também já nos diz, é aquela realizada na própria pessoa do réu, seu representante legal. E quais são os exemplos de citação pessoal? Aquela realizada pelo correio, oficial de justiça ou meio eletrônico. E a
citação ficta é aquela que ocorre quando o citando não é encontrado. Vai ao oficial de justiça, bate na porta, não encontra, vai ao carteiro, só fala lá na devolução, né, da correspondência. Sujeito não encontrado, pessoa não encontrada, pessoa mudou. Aí vai para o e-mail eletrônico, também não dá certo, não tem e-mail válido cadastrado no Tribunal de Justiça. Então, é uma situação onde eu não encontro o sujeito para citar. Mas lembra que eu falei para vocês que eu preciso formar a relação processual? Se eu não encontro o sujeito, então a legislação autoriza que seja realizada a citação de outras formas, como o exemplo aqui, a citação por edital ou por hora certa, que são modalidades de citação ficta autorizadas pelo nosso Código de Processo Civil. Então, aqui também, né, tem um outro esqueminha que eu coloquei para vocês no material, tá? Que é um resuminho aí das modalidades de citação. Citação real, então, eu tenho 4 modalidades. Pelos correios, escrivão, que é aquela que é realizada lá na Secretaria da Vara, né? Você vai lá, dialoga de um processo, já é citado. Oficial de Justiça, citação eletrônica. É citação pessoal, muito embora pareça que não, mas gente. É sim citação pessoal, porque a parte cadastrou, principalmente as empresas, tá? Nós temos diversas iniciativas do Tribunal de Justiça, onde empresas como Claro, Oi, Vivo, sabe, empresas concessionárias, prestadores de serviços públicos, geralmente que elas têm um cadastro com um e-mail válido lá no Tribunal de Justiça, onde essas citações já são remetidas e consideram-se citações pessoais. E a ficta é quando não encontro o réu para citá-lo pessoalmente em nenhuma dessas hipóteses anteriores. Então, vai ser uma citação por edital ou por hora certa. A por edital, gente, é quando nós temos a disponibilização de editais de citação no ato do fórum. Não sei se alguém aqui já transitou ali nos corredores do fórum. Cada corredor tem os seus quadros de avisos. E lá sempre tem um monte de papel que fica assim, eles ficam tudo um em cima do outro. Lá muitas vezes tem mandado de citação por edital. É lógico, né? Por que fala que é ficto? Porque ninguém fica lá lendo aquele edital, né, gente? Vamos falar sério? Você vai parar a sua vida lá para ficar, peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho um processo contra mim, que eu tenho que responder, né? Não existe isso. Por isso que fala que é uma citação ficta. A tentativa de dar publicidade, né, àquele processo e já citar essa pessoa, fictício. E por hora certa? Como que acontece por hora certa? O oficial de justiça muitas vezes comparece lá na casa do réu, bate palma, não atende. Aí pergunta para um vizinho, fulano, ciclano mora aí? Ah, mora, mas é que ele nunca fica em casa. Ele trabalha o dia inteiro, muito normal, né, gente? Trabalha o dia inteiro, ele fica aí só da meia-noite às 5 da manhã. Mas o restante tudo tá fora. Aí o oficial de justiça se vale da prerrogativa, da possibilidade de cumprir o ato até um pouco fora do horário, comparece lá no outro dia, 5 horas da manhã, bate. Ninguém aparece. Aí o vizinho está acordado 5 horas. Gente, é uma história meio doida, mas olha só o exemplo. O vizinho está lá, varrendo na frente da casa. Ô, fulano, cadê o ciclano, né? Eu quero citar ele. Ah, não, ele não tá. Então é o seguinte, amanhã vou comparecer aqui, 8 horas da manhã, e se ele não tiver, eu vou te entregar o mandado, e por meio de você eu vou considerar ele citado. É isso que é a sessão por hora certa. E aí, quem o oficial de justiça encontrar, é como se fosse o responsável por entregar o mandado. Ah, professor, isso vai entregar. Fictício. O oficial de justiça vai certificar aquela citação por hora certa, geralmente alguém da casa também que ele cita, né? Às vezes é o cônjuge, um filho, que seja maior e capaz, obviamente, um parente, ele vai lá, entrega o mandado na mão dele, vira as costas, vai embora, certifica depois e junta no processo. Beleza, gente? Vocês estão acordados? Tem gente aí? Sim. Tamo junto. Tamo junto. Tem gente sim. Então, tá bom. Deixa eu só finalizar, então, esses atos entre juiz e partes, e aí na próxima aula a gente finaliza essa aula e já entra no próximo conteúdo. Só deixa eu finalizar o raciocínio aqui, porque como eu falei de citação, agora eu vou falar de intimação, tá? Nos termos do artigo 269, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Aqui eu tenho um exemplozinho, tá, gente, de intimação,
por exemplo, aqui, para as partes comparecerem na audiência de instrução e julgamento, que é uma necessidade de realização de intimação, até mesmo pessoal. Mas aqui, então, para nós entendermos as diferenças, fica melhor para a gente saber o que é intimação. A citação é dirigida ao réu, executado interessado, como eu já falei, enquanto a intimação é dirigida para as partes, advogados, auxiliares da justiça e terceiros. Então, a citação é só para o réu interessado ou executado. A intimação, além desses sujeitos, que também podem ser sujeitos da intimação, pode ser realmente ali uma das pessoas que vão receber essa intimação, eu tenho também aqui a possibilidade da intimação direta ao advogado, auxiliares da justiça ou terceiros. A citação serve para dar ciência, ó, C de citação, C de ciência da demanda, e para integrar o réu executado interessado no processo, né? Contraditório, ó, C de contraditório, C de citação. Vou dar o direito à informação e ele vai poder contradizer o que está aqui, né, no processo. Enquanto a intimação, ela já serve para dar conhecimento de qualquer ato ou termo do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Aqui no exemplo do fazer alguma coisa, nós podemos mencionar aqui também o comparecimento em audiência de instrução, como é o exemplo que eu já citei. A citação em regra, ela é feita pessoalmente ao citando. Lembra que eu falei para vocês? Regra, citação pessoal, ou seu representante legal ou seu procurador. No caso de uma empresa, pode ser por um dos seus prepostos, né? E por aí vai. Enquanto a intimação é, em regra, dirigida ao advogado das partes. Tanto é que o nosso maior exemplo de intimações, gente, é por meio da onde? Diário Oficial da Justiça. Beleza? Os diários oficiais da Justiça, por isso que todo advogado diligente, ele tem esses serviços de busca em seu nome acerca das intimações que ele deve cumprir no interesse dos seus clientes, certo? A intimação pode ser realizada de formas bem semelhantes, tá, gente, da citação, por meio eletrônico, diário oficial, que também leia-se, o diário oficial é um meio eletrônico de intimação, pessoalmente em cartório, tá? Tanto advogados quanto as partes podem ser intimados lá na Secretaria da Vara, por carta registrada com aviso de recebimento, como é o exemplo até das audiências, tá, gente? Audiência de instrução, onde vai intimar a parte para comparecer pessoalmente, geralmente é por AR, né, que facilita, é mais barato, vamos dizer assim, né? Tem um custo menor do que o do oficial. Até porque se for uma intimação por oficial de justiça, eu tenho que pagar a diligência, né? Se não sou beneficiário da justiça gratuita, eu tenho então que pagar a diligência. Por hora certa, ou também até por edital. Isso que geralmente ocorre quando a citação já se deu por hora certa ou por edital. E como o réu não compareceu, os demais atos de intimação serão realizados do mesmo modo. Certinho, gente? Então, vamos dar uma pausa aqui. Na próxima aula, nós vamos finalizar o estudo dos atos processuais, onde nós vamos falar sobre as cartas e demais temas que estão nos propostos aqui. E vamos já entrar em tutelas de urgência e sentenças. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Algo que eu possa ajudá-los? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Alguma dúvida? Várias, mas agora sim, vamos ver quando a gente começa a responder as questões. Olha, eu escutei algo super legal hoje e aí eu já vou liberar vocês. Esse tempo aí de quarentena, eu tô chegando mais cedo em casa, né? Que o escritório a gente tá fechando mais cedo. E aí eu ouvi uma coisa na novela que falava bem assim, a menina tentando escrever um livro, eu não assisto novela, tá, gente? Porque eu tava lanchando e eu vi a novela. Aí a menina escrevendo um livro, assim, aí a empregada estava perto dela e falou assim, o que foi, senhora? Você quer que eu saia da sala? Ela falou, não, pode ficar aí,
que eu tô meio sem ideia para escrever agora esse parágrafo do livro. Ela falou, olha, eu vou te dar uma dica. Você precisa de dar liberdade à sua criatividade. Vamos conversar de assuntos alheios. Então, uma dica para vocês. Terminou a aula, fecha o material, né, desliga o computador e vai, né, dar áreas novos para sua memória e amanhã você volta no conteúdo e lembre-se que eu já abri a atividade para vocês realizarem até sábado, beleza? Não deixem para a última hora. Oi, professora, amanhã é outra matéria, professora. Sábado eu sei que vocês não estudam, então vai dar super tempo. E olha, a minha parcial tá muito fácil, moleza, tá? Então não vem chorar aqui pra mim, não. Até porque vocês são alunos excelentes. E vai todo mundo aqui tirar nota máxima. Amanhã é a aula do Stanley. É tão puxado quanto a matéria da senhora. Pior que é verdade, hein? Eu não queria falar, mas já falei. Não queria concordar, né? Ô Mariana, manda para domingo essa prova aí. Quem tem final de semana muito ocupado, faz nos domingos. Então, não dá, sabe por quê? Já abriu a atividade, depois que abre eu não consigo alterar a data. Você acredita? Não, pode fechar e abre amanhã então, pronto. Não, mas aí eu vou ter que esperar sábado fechar para abrir só no domingo. É isso que não dá. Então é melhor vocês fazerem e é tranquilo, é questão objetiva. Rapidinho vocês fazem. Vai dar certo. Vai dar certo sim, professor. Vai dar tudo certo no final do semestre. Então tá, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professora. Boa noite. Muito obrigado. Nada.